Olá, querido irmão, querida irmã, que nos acompanham pela Web TV Catedral. Iremos hoje iniciar uma série de programas falando sobre a teologia do laicato. Haja vista que agora, no dia 26, iniciaremos no Brasil o Ano do Leigo, o Ano do Laicato, de 26 de novembro de 2017 até o dia de Cristo Rei do ano que vem. E a Igreja nos convida a meditarmos sobre o papel do leigo, o protagonismo do leigo. E antes de começarmos a estudar o que a CNBB e as dioceses nos pedem, é importante sabermos o que significa a palavra leigo. A palavra leigo, ela vem do grego, é claro, da cultura greco-romana, vem dos dois termos, laos, que significa, num sentido amplo, povo, né? E um sufixo ikos. Laikos, então, significa uma pessoa do povo que se distingue de uma outra classe, de um outro tipo de supremacia, digamos assim, populacional. Laikos é a pessoa que faz parte do povo. E na linguagem bíblica, esse adjetivo leigo, então, foi atribuído ao povo de Deus, àqueles que fazem parte dos escolhidos do povo de Deus. Leigo, então, é aquele que faz parte do povo de Deus. É claro que não poderemos aqui falar de uma visão ampla e histórica do papel do leigo na Igreja. Iremos ter um recorte histórico. Depois dessa pequena explicação etimológica, iremos passar para a definição do leigo no Vaticano II. O Concílio Vaticano II, como todos sabem, ocorreu na nossa Igreja a convite do Papa São João XXIII em 1963 e passou depois a ser continuado pela sua santidade, o Beato Papa Paulo VI. E um dos documentos mais importantes deste concílio é a Constituição Dogmática Lumen Gentium, que fala sobre a Igreja, a luz dos povos, e dedica todo um capítulo, o capítulo 4º, aos leigos. Vou ler aqui para nós sabermos o que esse documento tão importante. É a primeira vez que a Igreja não tenta fazer uma definição dogmática, mas sim tenta descrever e mostrar quem é o leigo. Depois de explicar a hierarquia da Igreja nos capítulos que antecedem, neste capítulo 4º da Lumen Gentium, ela fala dos leigos. E eu gostaria de destacar aqui o número 31 da Lumen Gentium. Pelo nome de leigos, aqui são compreendidos todos os cristãos, exceto os membros de ordem sacra, ou seja, aqueles que são ordenados, e do estado religioso aprovado pela Igreja. Estes fiéis, pelo batismo, foram incorporados a Cristo, constituídos no povo de Deus e, a seu modo, feitos partícipes do munus sacerdotal, profético e régio de Cristo, pelo que exercem sua parte na missão de todo o povo cristão na Igreja e no mundo. É uma grande novidade para a Igreja conciliar, mostrar que o leigo tem sim um papel na Igreja. A Igreja não está apenas nas mãos da hierarquia, mas ela está também juntos, unidos à hierarquia, aqueles que são consagrados, com o laicos, com o povo de Deus. E o leigo, como acabamos de ouvir, tem este papel, tem esta função. Poderíamos até pensar que é algo novo, essa iniciativa de um ano do laicato, mas na verdade, desde o Concílio Vaticano II, a Igreja vem pedindo que o leigo assuma o seu lugar na Igreja, o seu papel como protagonista. E o leigo é chamado à santidade. Um ótimo livro para que vocês estudem o papel do leigo é Como Entender o Vaticano II, do autor Darley Zanon. Olha o comentário que ele faz da Lumen Gentium, principalmente do capítulo 4º. Os capítulos 3 e 4 descrevem a estrutura orgânica da Igreja. Todos os batizados, fiéis ou pastores,
têm a mesma vocação fundamental e são associados à mesma missão. Aqui está o cerne, o centro da teologia do laicato. Tanto a igreja hierárquica como o laicós, os leigos, todos nós, repito o que o autor nos diz, estamos associados à mesma missão. Ora, a igreja precisa que todos os seus membros exerçam esta missão para que o reino do Senhor aconteça. E ele continua. Primeiramente, fala-se da constituição hierárquica da igreja, especificando a função dos bispos, que é pregar o evangelho, governar e santificar o rebanho, dos presbíteros e dos diáconos, que estão a serviço do povo de Deus, do laicós, no capítulo 3. E no capítulo 4, trata dos leigos, aos quais compete por vocação procurar o povo, o reino de Deus, tratando das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. Os leigos, cada vez mais valorizados, são chamados à santidade, a partir da sua vida de inserção no mundo. E é sempre atual a necessidade de se investir na formação e na participação dos leigos. Queridos irmãos e irmãs, então percebemos que a igreja não exclui o leigo e que ela chama a esta teologia, a esta missão, o leigo, nós todos, hierarquia, leigos, a igreja como corpo místico de Cristo, nós somos chamados à mesma vocação, à santidade, e cada um conforme a sua vocação, nós temos que buscar viver esta santidade e levar esta santidade a todas as pessoas. Falando sobre os leigos, o Papa Emérito Bento XVI nos escreveu num belo discurso, um pouco antes de renunciar, uma fala nos orientando sobre o papel do leigo. Olha o que o nosso Papa Emérito Bento XVI fala. Pelo nome de leigo, aqui são compreendidos todos os cristãos, exceto aqueles que fazem parte da obra do Senhor através de um serviço consagrado. Os leigos são aqueles que fazem a igreja crescer. São eles chamados a serem fermento no meio da massa, e unidos aos seus pastores, eles possam proclamar o reino de Deus. A teologia do laicato é esta. O leigo tem o seu lugar. O leigo não pode ser entendido como vulgarmente entendemos uma pessoa leiga, uma pessoa que não sabe do assunto, não. Pelo contrário, com a hierarquia, com a igreja toda completa em toda a sua estrutura, os leigos são chamados a agir, a exercerem a vocação, como diz o tema do documento número 105 da CNBB, que nos motiva sobre o laicato. Do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa.